Sabe o que é louco? Porque quando a gente ficou sabendo que 2020 ia ser um ano fantástico, foi quando a gente estava orando, sabe? E Deus falou muito no nosso coração, naquelas orações aqui na igreja às 6:30 da manhã, que Deus iria fazer algo diferente no nosso ministério, e não somente a nível do ministério multi, mas a nível da primeira igreja batista de Marília. E Deus começou a falar muito, muito mesmo, cara, sabe? E a gente, nossa, Deus vai fazer alguma coisa, tem algum negócio que vai acontecer. Mas de verdade, eu não conheço ninguém que discerniu que o que ia acontecer seria da forma como as coisas aconteceram. Porque de repente, porque assim, eu comecei pregando 2020 com o seguinte tema. Qual que era o tema? Cadê a galera que estava no primeiro? Fala igual crente. Esse é o nosso ano. Foi o meu primeiro sermão de 2020. Eu comecei pregando isso, mano. E eu comecei falando, esse é o nosso ano. É o ano que nós vamos arrebentar. É o ano que nós vamos para cima. Segura o bonde, porque ninguém vai parar não, cara. E aí eu coloquei uns slides aqui, daquilo que a gente ia fazer, do evangelismo. O ano que nós iríamos voltar para as escolas, porque em 2018 a gente fez evangelismo nas escolas. E foi o ano que a gente mais cresceu, que a gente mais ganhou pessoas para Jesus. E eu falei, agora nós vamos voltar para as escolas, nós vamos voltar a fazer teatro nas escolas. E voltar, e velho, vamos fritar. E vai ter viagem missionária em julho. E nós vamos para Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, e vamos encher pelo menos um busão de adolescente para a gente ir lá evangelizar e tudo mais. E aí depois que eu preguei, na verdade, foi muito louco, porque a gente não esperava muito, mas a gente ficou sabendo meio em cima da hora, que eu e Dona Jamila, que a gente ia ter que ir para o Japão, junto com o pastor Domingos, para pregar lá também. Nós temos igreja lá, não sei se você sabe disso, mas a igreja que você faz parte, ela não é só essa galera aqui, tem igreja no mundo todo, e a gente tem igreja lá no Japão, 4 igrejas. E aí eu estava lá de férias na Bahia, velho, e eu lembro que eu estava dentro do carro, minha mãe me ligou e falou, Davi, o seu pai acabou de confirmar, você e a Jamila vão para o Japão, você precisa entregar os documentos no consulado. Falei, então mãe, eu estou literalmente dentro do carro, indo para a praia, o que eu faço agora? Aí ela falou assim, você então não vai viajar. Eu falei, não, eu não abro mão dessa viagem não, em nome de Jesus. Mandei um chaveiro junto com a minha mãe, lá em casa, para ela abrir a porta, pegar os documentos e mandar para o consulado para tempo da gente viajar. Quando a gente voltou, preguei esse sermão, e aí a galera, o hype, mano, tipo assim, lá em cima, Davi, quando é que a gente vai voltar ao evangelismo nas escolas? Eu quero, mano. Quando que vai ter o primeiro evangelismo de rua? Eu vou. Quando é que nós vamos na feirinha de novo? Eu vou. Quando é que nós vamos fazer a parada? Eu vou. E aí, eu falava a mesma resposta para todo mundo. Sabe qual era a resposta que eu dava? Eu falava o seguinte, espera só passar o Deep Conference, e aí nós vamos fazer toda essa parada. Um monte de vocês, várias pessoas que estão aqui sentados, vários de vocês já ouviram essa resposta minha. Espera passar o Deep Conference. Vamos só esperar passar o Deep Conference. Porque o nosso começo do ano, ele é todo focado no Deep Conference, mano. E aí veio o Deep Conference, a gente trabalhou pra caramba, foi muito louco, foi uma bênção, desenrolamos uns mantos aqui, brabíssimo, passou o Deep Conference, aí eu falei, agora vai, mano. E 3 cultos depois do Deep Conference, de repente, para tudo, vai todo mundo para casa, fecha tudo, tem uma pandemia acontecendo, as pessoas estão morrendo, não pode fazer culto, chega, acabou. O nosso último culto, se eu não me engano, foi no dia 13 de março, é isso, né? Nosso último culto foi no dia 13 de março, culto do Ministério Multi. No dia 13 de março de 2020, foi o nosso último culto. Depois disso, olha só, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque está na casa pastor Domingos Jardim in the House, junto com a minha mãe. Te amo, pai. Você é minha inspiração. Tamo junto. Te amo, mãe. Obrigado por vocês estarem aqui. Pastor Domingos in the House, Sunday Garden, é nóis. Olha só, essa é só para quem speak English. Ó, aí, cara, de repente, velho, e ninguém sabia. Eu vou botar essa parada para trás, né? Aí fica mais discreto, né? Fica mais bonito, né? Assim. Aí, agora foi, né? Agora eu tô... Ixi, estourei com esse microfone. Ó. E aí, parou tudo, velho. Para, vai para casa e tal. Chega,
fecha a janela, passa álcool na cara, e a gente, mano, o que está acontecendo? E ninguém sabia, na real. Porque até hoje, a galera tá estudando o coronavírus e os efeitos, né? Então, mas ninguém sabia o que ia acontecer, cara. E a gente achava que, tipo assim, pelo menos na minha cabeça, ok? Na minha cabeça era tipo assim, não, mano, a gente fecha aqui um mês, no máximo. Um mês, tipo assim, 4 sexta-feiras sem culto, acho que eu consigo sobreviver. E depois a gente está de volta. Só que não, mano. Foram 154 dias sem multi. E de repente, ao invés de eu estar pregando aqui para vocês, e vocês respondendo com os olhos de vocês, e eu com saudade, e eu vendo o feedback de vocês, e vendo aquilo que vocês estão recebendo da mensagem, e sabendo que o Senhor Deus está passeando aqui, sabendo que Jesus está no nosso meio, e Jesus está andando no meio de vocês, de repente eu pregava para um monte de cadeira vazia e para a câmera. E aí eu chegava em casa e eu chorava sozinho, porque eu não queria chorar na frente da minha esposa. Porque eu falava, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo, cara? Meu Deus! E aí a gente ficou nessa parada, e agora nós estamos de volta, e sabe o que é mais louco? Porque no começo da pandemia, presta atenção em nome de Jesus, presta atenção, olha para mim, velho. No começo da pandemia, o clima era de férias, tá ligado? Era de férias coletiva. Eu vou ficar em casa, vou ficar suave, de pijama o dia inteiro, jogando Fortnite, tá tudo bem. Só que esse clima de férias não durou muito tempo, sei lá, 7, 10 dias no máximo. De repente a galera começou a sentir os efeitos da parada. E de repente, o negócio começou a bater, velho. E de repente vocês começaram a me ligar, começaram a ligar pra Jamila. E de repente eu comecei a receber o WhatsApp. E Davi, eu não tô bem não, mano. E Davi, tá batendo uma ansiedade aqui, velho, eu não tô legal. Porque o segundo sentimento que surgiu com a pandemia foi que agora eu não posso mais comprar, eu não posso mais ir no centro, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Agora eu não posso mais ir, eu não posso mais sair, eu não posso mais ir para o centro, eu não posso mais ir para o shopping. E demorou para a gente perceber que o Covid tirou de nós não foi o eu. O que o Covid tirou foi exatamente o nós. Porque daí a gente começou a sentir a diferença do nós vamos estar juntos, nós vamos nos reunir, nós vamos estar na igreja, nós vamos na casa de tal pessoa, nós vamos comer juntos, nós vamos dormir na casa, vamos fazer festa, nós. E de repente o Covid tirou o nós, mano. E o ser humano não foi programado para viver sem o nós. O ser humano foi programado para viver sempre no coletivo. E sabe o que é mais louco? Presta atenção, olha para mim, velho, sabe o que é mais louco? Ninguém no mundo inteiro entende mais sobre o nós do que a igreja. Porque a igreja, ela é 100% sobre nós. É claro que a salvação é individual, mas depois disso, irmão, sabe qual que é a parada? É nós. Eu e você junto. Somos nós aqui orando, somos nós aqui louvando a Jesus, somos nós cantando as músicas que alegram o coração de Deus, somos nós juntos na célula, somos nós comendo. Ah, Davi, mas Deus me abençoa. Exatamente, Deus te abençoa. E se você tem mais do que aquilo que você precisa, significa que Deus está te dando a oportunidade de abençoar quem tem menos. Porque ninguém no mundo entende mais sobre nós do que a igreja. Sobre vida em comunidade, sobre tirar do seu para dar para o outro. Meu irmão, a gente vai na célula e é o negócio mais louco do mundo. Porque tem um bolo para 37 pessoas comer. Aí você fala, meu Deus, e não é que dá, mano, o bolo multiplica, é o milagre da multiplicação do bolo da célula de fubá. E é o melhor bolo que você come na sua vida. Sabe por quê? Porque isso é igreja. Igreja é estarmos juntos. A igreja foi feita para nós glorificarmos o Senhor Jesus. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Tem alguém me ouvindo pregar aqui hoje? E mano,
Pode mudar o slide aqui agora. E se tem um negócio que eu quero que fique na sua cabeça nós começamos 2020 dizendo que esse era o nosso ano, e nós vamos encerrar 2020 continuando dizendo que esse é o nosso ano. Sabe por quê? Porque nada mudou. As promessas não mudaram, o envio não mudou, aquilo que Deus falou não mudou. Só não aconteceu da forma como a gente pensava, mas Deus continua agindo, Deus continua operando no nosso meio. Ah, Davi, mas você falou que a gente ia, e que a gente ia ser enviado, e que a gente ia pregar, e não sei o quê, e você foi enviado para um dos maiores países do mundo. Esse país se chama rede social. E de repente, a igreja deixou de enviar missionários para outros países e passou a enviar missionários para o Instagram e para o Facebook. E a pergunta que você precisa se fazer nessa noite é: que tipo de mensagem você pregou nesses tempos? Você foi um pregador do evangelho nas redes sociais? Ou você só postou groselha? Nós fomos enviados. O evangelho continua espalhando. A igreja continua avançando. Nós batizamos pessoas, a igreja cresceu, tem gente nova chegando. As coisas estão acontecendo. Irmão, a igreja de Jesus Cristo é imparável, imbatível. Não existe nada nesse mundo que para a igreja, porque a igreja não é minha, a igreja não é da Jamila, a igreja não é do pastor Domingos, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. E eu não consigo acreditar que qualquer problema ou que qualquer coisa que aconteça nesse mundo seja mais poderoso do que o meu Senhor Jesus. Meu não, nosso Senhor Jesus. Tem alguém comigo aqui? Dá um amém no seu lugar, mano. E aí, velho, que as coisas começaram a rolar e a gente continuou avançando. E esse ainda é o nosso ano, tá ligado? Esse ainda é o nosso ano. Meu, dá uma olhada ao seu redor aí, por favor. Você tem 5 segundos. Olha só. Quero que você olhe, velho. Você acabou de olhar para um missionário, para uma missionária do Senhor Jesus. Tem alguém que crê nisso? Dá um amém no seu lugar aí, mano. Então fala igual crente: eu sou um missionário do Senhor Jesus. Por onde você passa, você leva a palavra de Deus, mano. Ah, Davi, mas nesse tempo a gente não passou em nenhum lugar. Mesmo assim, a palavra de Deus pode ser pregada. E nós não paramos, e nós nunca vamos parar, velho. E eu quero aqui, nessa noite, te motivar, te encorajar, porque essa pessoa que você está vendo do seu lado, esse menino, essa menina, são eles que vão carregar o piano até o final do ano, da missão que nós temos de ganhar mais adolescentes para Jesus, de pregar o evangelho e de fazer a diferença. Então, fique ligado, porque você ainda tem a oportunidade de fazer parte do jogo. E vocês sabem muito bem que eu gosto muito de analogias esportivas. E é muito legal, porque, por exemplo, essa semana aconteceu um negócio muito fantástico para quem gosta de futebol. Não é verdade? A virada do PSG, não é verdade? Em cima do Atalanta, 2-1. Orquestrada pelo adulto Ney, o dono do Hexa, não é verdade? Eu tenho uma notícia para dar para vocês, porque assim, ó, o Hexa e o Hepta são realidade, porque assim, ó, Paulinho Drefal, Lucas Japa, Mateus, os caras vão ser jogadores, os caras vão trazer o Hepta para nós aí, mano. Mano, o meu sonho, já pensou, a assistência do Paulinho pro Lucas Japa, corta para dentro daquela chapada que o pastor Davi ensinou no canto. Cê é louco, moleque, traz o Hepta para nós, mano. Ô, louco, mano, você é da hora demais, velho. Mas então, cara, sabe qual que é a fita? Existem jogos, presta atenção, existem jogos que parece que são impossíveis de virar. Existem jogos que parece que não dá, velho. Parece que não vai mais. E de repente, acontece uma virada muito louca. Por exemplo, em 2017, quando o adulto Ney ainda jogava no Barcelona,
O Barcelona, no jogo de ida na Champions League, tomou 4-0 do PSG lá no Parque dos Príncipes. Os caras voltaram para o Camp Nou precisando fazer 5 gols. Você não precisa gostar de futebol, só saber matemática, porque se você tomou 4 gols, para ganhar você precisa fazer pelo menos 5. Tem alguém comigo aqui ou não? Amém? Mano, aí vem para a galera que não gosta de futebol, deixa eu explicar um negócio. No futebol profissional, 5 gols é muita coisa. Tá? É muita coisa. Todo mundo concorda comigo, galera do futebol aqui? 5 gols é muita coisa. Irmão, 5 gols na Champions League é muito mais coisa. Véio. E aí, velho, de repente, o Barcelona fez 1, 2, 3-0, e os caras estavam confiantes. Pô, dá para fazer mais 2. Só que aí o Cavani armou uma batida lá, que a bola do Kurzawa para dentro da área, 3-1, caiu a esperança, de repente um pênalti, mais um gol e tal, uma falta do adulto Ney, ele bate, coloca na caixa, mas aí o jogo estava 5-1, mano. 5-1, se você faz a matemática, não passa, porque os caras precisavam de 5 gols de diferença. Aí, bota o vídeo aí, olha só que louco que aconteceu, mano. De repente, velho, o Neymar lançou uma bola para dentro da área, o Sérgio Roberto, que é lateral direito, estava do lado esquerdo da área, esticou a perna, fez o gol e os caras viraram o jogo. E você fala, nossa. Agora, essa virada, ela é uma virada de futebol. E por mais que ela seja legal, ela tem a ver com os esportes. Agora, você já está entendendo onde eu estou querendo chegar, porque você é inteligente. Parece talvez que no primeiro semestre nós começamos perdendo o jogo. Parece talvez que no primeiro semestre nós começamos tomando uma goleada e parece que está uns 4-0 para os caras. Mas deixa eu te falar um negócio. O segundo semestre é o semestre da virada, mano. Tem alguém que acredita nisso comigo aqui ou não? O segundo semestre é o semestre da virada. E nós vamos virar esse jogo. E virar esse jogo, o jogo que nós vamos virar aqui, e o resultado que vai acontecer, não é simplesmente passar de fase na Champions League. É muito maior e muito mais importante e muito mais sério. Porque a virada que nós vamos fazer envolve pregação do Evangelho, envolve salvação dos adolescentes dessa cidade, libertação daqueles que estão perdidos em vícios de pornografia, de droga, de álcool, aqueles que estão se prostituindo. Nós somos aqueles que vamos levar a pregação do Evangelho para toda a cidade de Marília e os adolescentes serão salvos pelo poder do santo nome de Jesus. Essa é a nossa virada. Essa é a nossa virada. E perto disso, meu irmão, futebol fica pequeno, porque nada se compara com a glória de Jesus e nada se compara com o milagre da salvação. Olha para você, olha para dentro de você e lembra de onde Jesus te tirou, e lembra onde você está agora, lembra das coisas que você fazia, lembra do quão sujo você estava, quão envolvido no pecado você estava, mas a graça de Deus te alcançou, agora você é livre, agora você é salvo. Hoje na sexta-noite você vem para a igreja para louvar Jesus e você vai levar isso para a cidade de Marília. Nós continuamos crendo no avivamento. Nós continuamos crendo na transformação, e nada para a igreja. Eu sei que o que está acontecendo é real, eu sei que o que está acontecendo é sério, mas eu também sei que o nosso Deus é poderoso e que a igreja é imparável, mano. E aí a gente pode olhar para várias pessoas na palavra de Deus, para vários
homens e mulheres que literalmente receberam a virada de jogo do Senhor Deus. Mas eu queria, nessa noite, que a gente olhasse para a vida de um mano que está na palavra de Deus, no livro de Gênesis. Você pode acompanhar a história dele a partir do capítulo a partir do capítulo 37, depois você lê na sua casa, a partir de Gênesis 37, mas é a história de José. Eu vou contextualizar a história do José aqui, e nós vamos ler alguns versículos que já estão mais avançados na história dele. Mas, basicamente, José era o filho de um patriarca. José era o filho de Jacó, que se tornou Israel. Jacó teve seu nome trocado pelo próprio Senhor Deus. Então, Jacó teve vários filhos, e um desses filhos era o José. E o José, ele era um cara muito louco, mano, porque ele era um cara amado por Deus e ele também amava ao Senhor Deus. E um dia, o Senhor Deus deu sonhos para ele. E esses sonhos incomodaram muito os irmãos dele, porque o pai já tinha... Porque eu não passei por isso na minha casa. Na verdade, eu passei, porque assim, lá em casa, eu sou o favorito, tá ligado? Então, o que acontece? Não, brincadeira, mas assim... Eu acredito que quando tem muito filho, o pai escolhe um de favorito. E aí foi o que aconteceu lá na casa do Jacó. O José era o favorito. Então, e todo mundo sabia disso, todos os irmãos sabiam disso. E aí, o que acontece? O pai, além de ser o favorito, ele deixava claro que o menino era o favorito, porque ele encomendou uma túnica, que seria tipo assim, a peita mais louca do mundo. Ele encomendou, a Bíblia diz que era uma túnica muito linda, encomendou, mandou fazer e tal, artesanal a parada, e entregou para o José. E aí os irmãos já ficavam com ciúmes. Um dia o José teve um sonho. E resumindo, nesse sonho, ele ficava no meio e os irmãos se curvavam perante ele. E aí, o José não se contentou em sonhar e ele quis contar para todo mundo. E aí quando ele contou, é lógico que os irmãos ficaram pistola. E os caras falaram assim, ué, você está tirando? Você está falando então que a gente vai se curvar diante de você? Então você está falando que você vai governar sobre nós? Você está falando que você vai ser nosso rei? Ele, só contei meu sonho. Mas depois ele tem um segundo sonho. Nesse segundo sonho, até o seu pai e sua mãe se curvavam perante ele nesse sonho. E aí ele conta esse sonho. E ele toma uma repreensão do seu pai. Mas é interessante, abrir um parênteses aqui, que o seu pai, a Bíblia diz que o pai dele fica pensando no significado. Quer dizer, o Jacó experiente, que já tinha tido um relacionamento com Deus muito longo, sabia que tinha alguma coisa e que Deus estava tentando falar alguma parada. Mas enfim, um dia os irmãos estavam trabalhando e cuidando do rebanho do pai. Então o pai manda José ir lá, dar uma verificada, saber como os irmãos estão e tal. E o José, como é que ele vai? Ele vai com a túnica que o pai tinha dado. Ele vai com a melhor peita da época. E ele chega lá. Quando ele vem chegando, os irmãos o veem à distância e falam, lá vem o sonhador. Lá vem aquele cara. Vamos matar ele. E aí um dos irmãos de José, chamado Rubem, ele vira e fala assim, não, matar não. O cara é nosso irmão, vamos matar o cara? Vamos só jogar ele num poço que não tem água e deixa ele lá. Só que a Bíblia diz que o Rubem já estava pensando em pegar o José depois, tá ligado? E aí então é isso que eles fazem. Eles pegam o José e jogam José num poço e largam o José lá. De repente, então, vem passando uma caravana de ismaelitas, que nós poderíamos também dizer que eram os povos árabes, os descendentes de Ismael. Então, eles estão passando nessa caravana. E aí, um dos irmãos tem a brilhante ideia de vender o seu irmão como escravo. Então, eles tiram o José do poço e vendem o José como escravo. Matam um animal, sujam a túnica do José com sangue e entregam a túnica para o pai e falam... O José provavelmente foi devorado por algum animal selvagem, ele morreu. E aquele pai então entra num luto profundo e o José foi vendido como escravo e enviado para o Egito. Agora, sabe o que é interessante? O José, no Egito, ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Potifar era chefe da guarda real. O cara era muito importante, era um militar muito rico. E ele vai parar na casa do Potifar. E a Bíblia diz que o favor de Deus, a graça de Deus estava sobre a vida de José. Então o José começou a prosperar.
ele era um escravo, mas ele era um excelente funcionário, o cara trabalhava certinho, tudo na moral, e aí o Potifar começou a confiar mais e mais coisas na mão do José. Presta atenção, você vai entender onde eu estou querendo chegar. Se liga, mano. O Potifar então começou a confiar mais e mais coisas na mão de José, até que ele era responsável praticamente pela casa toda. Só que o José, quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos, a idade de alguns de vocês. Quem tem 17 aí? Levanta a mão em nome de Jesus. Aí a galera, 17. Pois é, ele era assim, ó, da idade de vocês. Verdade, né, amor? Você tem 17. Aí, ele era assim, da idade de vocês, cara. Só que o tempo passou no Egito e tal. O cara era novão, bonito, forte, bom de trabalho. A patroa cresceu os olhos em cima de José. A esposa do Potifar. E aí, ela não se contentou em crescer o olho. Ela chegou e tacou uma pedra nele e falou: ó, o Potifar está fora, o cara não está aí, vamos ali no meu quarto que eu quero te mostrar um negócio. Aí o José, não, eu vou ler a resposta do José, mano, porque eu quero que você preste atenção, velho. Olha isso aqui, mano. Se liga. Você sabe muito bem o que aquela endemoniada estava chamando José para fazer. E aí, olha só. Gênesis, capítulo 39, versículo 8. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa, e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Presta atenção, mano. Olha só o posicionamento desse cara. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo. Ele alcança um certo nível de poder, um certo nível de autoridade no lugar onde ele estava. Teoricamente, ninguém ficaria sabendo se ele fizesse alguma coisa com a patroa, mas ele se recusou. E ele se recusou não somente em respeito e em honra ao seu patrão, mas acima de todas as coisas, porque ele sabia que isso era pecado contra o Senhor Deus, e ele não iria pecar contra Deus. Mas a patroa continuou tacando pedra no telhado de José, até que um dia ela não aguentou mais e ela agarrou ele fugiu dela, só que ela ficou com uma parte da roupa dele e ele saiu correndo. Então ela acusou José de forma mentirosa, dizendo que o José tinha tentado violentar ela, e aí o Potifar ficou muito nervoso e lançou o José na cadeia. Presta atenção, mano. O cara foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Depois, quando o cara estava ficando bem e tal, estava ganhando uma grana, fazendo uma parada massa, de repente ele é caluniado e ele foi preso de forma injusta. Mas a Bíblia diz que quando ele estava na cadeia, presta atenção, mano, quando ele estava na cadeia, a graça e o favor do Senhor ainda estavam sobre ele. E ele ficou parça do carcereiro, mano. E aí, de repente, o carcereiro, então, começou a passar umas funções para o José. E o José, prisioneiro, trabalhava na cadeia que ele mesmo estava preso. E ele começou a cuidar dos outros presos. É sério, está na palavra de Deus. Ele começou a cuidar dos outros presos, mano. Tá ligado? E aí ele estava com uma moral na cadeia. Porque daí ele mandava e desmandava na parada. Depois do carcereiro, era ele. E ele mandava no negócio. Porque o Senhor Deus estava com ele e porque ele era fiel a Deus. Presta atenção. Aí então, um dia, chega um padeiro e um copeiro que tinham dado um vacilo contra o faraó. E eu estou acostumando com esse negócio ainda, às vezes o fiozinho cai aqui atrás. E aí, eles tinham pecado contra o faraó. E um dia, eles chegam lá na cadeia e o carcereiro coloca eles na responsabilidade de quem? Na responsabilidade de José. Olha que louco isso. Ele era preso, só que ele era um preso que cuidava dos outros presos, mano. De tão bom que ele era. E aí, ele está lá e está cuidando da galera. Os caras têm um sonho, ele revela o sonho dos caras. Um iria ser solto e voltar a trabalhar para o rei, mas o outro ia morrer. Ele revela o sonho dos dois, acontece conforme ele fala. Só que quando o cara vai ser solto, ele fala: meu amigo copeiro do rei, quando você estiver lá diante do faraó, dá um salve nele, fala que eu estou preso aqui de forma injusta, para que eu seja solto, beleza? Me dá essa moral aí, parça, tamo junto. Só que o copeiro do rei,
quando chega e recupera o seu cargo, a Bíblia diz que ele se esqueceu e que ele não pensou mais em José. E o José continuou preso por muito tempo, até que, um belo dia, o Senhor Deus deu um sonho para o faraó. Presta atenção, confia em mim, eu estou concluindo. O Senhor Deus deu um sonho para o faraó. Nesse sonho, acontecia um negócio muito louco, onde 7 vacas magras e 7 vacas gordas apareciam, e as 7 vacas magras com aspecto de doente, elas engoliam as vacas gordas. Olha só que sonho intenso, mano. E aí depois, a mesma coisa acontecia com espigas de milho. Enfim. Nesse momento, o rei chama todo mundo, chama geral e fala assim, mano, eu sonhei esse negócio, estou atormentado, eu não sei o que significa. Alguém pode me falar o que é? E ninguém sabia falar. Aí dá um estalo no copeiro, e o copeiro fala assim, mano, tem o Zé lá da cadeia. O cara me ajudou e eu esqueci dele. Véio. Aí o faraó manda chamar o José na mesma hora. José então, ele revela o sonho do faraó. O faraó percebe que o poder de Deus estava agindo sobre a vida do José. Então o José recebe autoridade, recebe um anel do faraó, se torna o segundo maior em autoridade no Egito, se torna um cara muito rico, muito próspero. O sonho significava 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e aí o José, além disso, ele dá a estratégia certa para o faraó, para não faltar comida para ninguém, e para eles ainda conseguirem vender comida no tempo de miséria. E aí, a gente poderia parar por aí e falar, mano, o cara virou o jogo. Quem concorda comigo? Se eu falasse isso, dá um amém no seu lugar. Eu poderia falar isso, não poderia? O cara virou o jogo, o cara foi vendido como escravo, agora o cara é o segundo do Egito. Se você estudar a história do Egito antigo, você vai perceber, mano, que os caras eram um império gigantesco. E ele era o segundo do império. Eu poderia parar a pregação aqui e falar, José virou o jogo. Deus virou o jogo na vida do José. Mas não. Sabe por quê? Porque a verdadeira virada não vem com prosperidade, não vem com grana, e não vem com riqueza, não vem com lugar de autoridade. A verdadeira virada na vida de José aconteceu quando, nos 7 anos de pobreza que estavam assolando o mundo da época, inclusive o Egito, os seus irmãos, aqueles que haviam o prendido e o lançado no poço, eles aparecem para comprar comida lá. Presta atenção. Eles vão para o Egito comprar comida. Eles achavam que o José tinha morrido, eles achavam que tinha desaparecido, eles nunca mais tiveram sinal. E eles vão comprar comida com quem? Fala, com José. Exatamente. Quando eles chegam para comprar os cereais, eles se encontram com o seu irmão, aquele que eles haviam lançado no poço. Porém, eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. Então depois de José fazer alguns testes com ele, e de mandar eles trazerem o irmão mais novo, ele reúne os irmãos e presta atenção. Presta atenção. Ele chama então os irmãos para almoçar na casa deles. A Bíblia diz que era meio-dia, hora do almoço, hora boa. Ele chama os irmãos para almoçar na casa deles, na casa dele, serve do melhor, dá de tudo que ele tinha, dá dinheiro para eles, e depois ele revela a sua identidade para os irmãos, aqueles que o haviam lançado no poço. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Agora, olha só, não, versículo 4, perdão. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador do Egito. Tem alguém aqui me ouvindo, meu irmão? Presta atenção. Olha para mim. Ele poderia se vingar dos irmãos dele. Ele poderia fazer como
os irmãos fizeram. Ele era o segundo no Egito, ele poderia mandar jogar aqueles homens num poço, mas ele não faz isso. Ele perdoa, ele recebe, ele manda trazer as esposas, as famílias, o seu pai. Eles recebem as melhores terras do Egito para morar. E o centro aqui da minha mensagem não é simplesmente a atitude de perdão de José. Nós podemos falar sobre isso mais para frente. Mas é o fato de que agora sim o jogo virou. Por quê? Porque o jogo vira quando você obedece ao Senhor Deus. Então eu quero passar para você rapidamente 4 passos. 4 passos para que a gente possa virar o jogo agora, nesse segundo semestre. E o primeiro passo eu acabei de falar, é a obediência ao Senhor Deus. José obedeceu a Deus. Se ele quisesse não obedecer, ele não teria perdoado, não teria oferecido misericórdia, mas ele foi obediência a Deus. Sabe qual é o segundo passo da virada? Ser fiel a Deus, em qualquer situação, no pouco e no muito. Porque José permaneceu fiel ao Senhor Deus, quando ele estava na cadeia, quando ele estava no poço, e também quando ele estava rico governando o Egito. Ele sempre permaneceu fiel ao Senhor Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. É muito fácil permanecer fiel quando as coisas estão acontecendo e quando está tudo normal e quando está tudo bem. Mas quando de repente, quando ninguém espera, uma pandemia surge e nós não podemos mais fazer os cultos, é aí que você precisa permanecer fiel. E você tem que continuar sendo fiel a Deus. Porque aquele que é fiel no pouco será colocado no muito, mas aquele que não é fiel no pouco, o pouco que ele tem será tirado. Você precisa ser fiel a Deus nos momentos pequenos, porque quando o vento soprar e quando não couber mais adolescente sentado nessa igreja, você vai ter que continuar fiel e guardar o seu coração e saber que você faz parte de algo poderoso que Jesus está fazendo na cidade de Marília e na nossa juventude. E por fim, mas não menos importante, o último passo que você precisa para que nós possamos virar o jogo no segundo semestre é confiar em Deus. E confiar em Deus é difícil, porque a nossa natureza pecaminosa nos força a confiar em nós mesmos, a confiar na nossa força, a confiar no nosso dinheiro, a confiar naquilo que a gente pode fazer, a confiar no meu braço. Só que tudo isso passa. Essa pandemia mostrou isso, mano. Não teve rico, não teve pobre, todo mundo sentiu. Olha o tanto de gente que faleceu, meu irmão, de todas as classes sociais. Não tem essa parada não. Nós precisamos continuar confiando no Senhor Deus. E confiar no Senhor Deus é confiar cegamente. É isso mesmo que você ouviu. Confiar no Senhor Deus é confiar cegamente. Deus não precisa te dar provas nenhuma para você confiar em Deus. Você só precisa saber que Ele é Deus, que Ele é bom. Então deposite tudo que você tem, tudo que você é no Senhor Deus. Deposite como um voto de confiança. Deposite como, olha, Deus, eu me entrego, eu me lanço, eu me jogo. Não importa o que vai acontecer comigo, eu creio, eu confio que o Senhor sabe o que é melhor. E aí você confia e espera, sem saber o que vai acontecer no resultado, sem saber se você vai sair vivo da parada ou não, mas continua confiando em Deus, porque você confia cegamente. Não era pro Duca cair, mas ficou legal essa parada. Fala aí, mano, uma salva de palmas pro Duca. Fica de pé no seu lugar.